E Fato Cira, seu Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo, todas as informações sobre a partida de ontem, vitória do São Paulo, sobre o Alisson, que vai ficar aí bastante tempo fora de combate, e sobre os possíveis substitutos para a posição do nosso querido volante. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra mim aí. Me atingir a meta de 6 mil inscritos, estamos quase chegando lá, não custa nada, se inscreve no canal e deixa seu like aí, beleza? Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito sobre o jogo de ontem, falar muito sobre o Alisson e sobre os possíveis substitutos, quem pode chegar para assumir essa função. Créditos e direitos autorais vou estar deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Un espectáculo. Y si hubiésemos estado un poquito más fino en el último pase, no hubiésemos terminado un 2-0. Lo importante es que de una u otra manera todos se esforzaron, pudimos ganar el partido que parecía más sencillo por lo que hicimos el primer tiempo, terminó siendo muy complicado. E são esses 3 pontos que los terminamos valorando, não? E eu acho que nós fizemos um jogo muito maduro. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. E foi, e eu acho que está todo mundo de parabéns, porque mesmo com um jogo muito difícil, nós saímos com os 3 pontos, que é o principal. Nós temos que tomar como partida, como base, principalmente a segunda etapa da equipe, tá? Que foi bem sólida. Poderíamos ter feito 1 ou 2 gols no mínimo. Faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. O jogo se ganha com gol, nos está costando fazer gol, mas estamos nessa etapa e que virar a página e tratar de ganhar o próximo jogo com vitória em nossa casa, com nossa torcida, ali em Caxias, nossa casa, mas estamos a jogar lá, perto a nossa gente e isso nós temos que fazer mais forte em casa. Aí, então, todos os personagens desta partida de ontem, o técnico Luiz Beldia não vai ter para o próximo jogo contra o Juventude, o Wellington e o Igor Vinícius. O Wellington, 2 cartões amarelos, e o Igor Vinícius expulso também fica de fora dessa partida, além do Alisson também, que sofreu ontem a lesão no tornozelo direito, ou seja, 3 desfalques importantes. O Zubeldia também pedindo por reforços. Marcela. Tá certo, Duda. Muito obrigada pelas informações. Os números, então, de São Paulo e Grêmio. No primeiro tempo, posse de bola, 73% do São Paulo, o Grêmio 27%. Finalizações do São Paulo, 9, 5 certas, e do Grêmio 2 finalizações, nenhuma certa. E ações na área rival, 9 do São Paulo e 2 do Grêmio. Aí vai para o segundo tempo. Olha o que aconteceu no segundo tempo. O Grêmio voltou, mas voltou completamente diferente. Parecia que acordou. Parece que acordou para o segundo tempo. 68% de posse de bola do Grêmio contra 32%, né? Finalizações certas, 5 do São Paulo, 3 certas, e do Grêmio 17 finalizações e 5 certas. E ações na área rival, o São Paulo 9 e o Grêmio 16. O São Paulo abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo. Tem gente que pode pensar, mas é um São Paulo que já tinha a vitória. Mas era apenas 1-0, tá? Não era pra gente ver o que a gente viu, pelo menos pelo lado do São Paulo, o que aconteceu no segundo tempo. Mas a gente pode falar também que é um Grêmio que aprendeu a jogar no intervalo da partida. E eu acho que o Renato vai falar. Mas ainda assim, é uma diferença muito grande do Grêmio do primeiro, que estava completamente desligado, e é só a gente ver o primeiro gol, quando o Lucas está sozinho e consegue ali aos 8 minutos fazer o gol dele e abrir o placar, e um Grêmio no segundo tempo que está completamente ligado, tanto que o São Paulo se incomoda demais quando o árbitro dá 10 minutos de acréscimo, porque eles estavam assim, rapaz, a gente vai levar um gol, a gente vai levar um empate em qualquer momento. Mas a expectativa do segundo tempo era exatamente essa, a qualquer momento vai sair um gol do Grêmio. A expectativa era essa, porque o volume que criava o Grêmio o tempo inteiro, o Soteldo se movimentando muito o tempo inteiro, também gerando jogo, indo para cima, conseguindo faltas, escanteios, o que levava a crer que o Grêmio a qualquer momento ia fazer um gol. Não foi o que aconteceu. Teve 2 grandes oportunidades dentro da área, próximo à pequena área, e não consegue converter. Acho que uma, inclusive, foi com o Soteldo. Então é um time que, apesar das dificuldades, mostra que tem futebol. A gente falava da eficiência do Palmeiras, a eficiência também serve para o Grêmio, né? Tem tido dificuldades defensivas, em que se expõe em determinados momentos do jogo e que não consegue correr atrás depois. O Diego Costa, como disse muito bem o Marra, eu acho que ele é o cara que faz a diferença, porque ele atrai a marcação, ele faz o jogo diferente no ataque, ele consegue fazer pivô, ele consegue fazer movimentação, coisa que o Grêmio hoje não tem. Não tem esse jogador com essa característica definida ou com essa
qualidade técnica para gerar o tipo de jogo que precisa, principalmente dentro da área, né? Ou próximo da área. O que me deixou um pouquinho esperançoso, principalmente no segundo tempo do Grêmio, é que, ao contrário dos outros jogos onde o Grêmio, contra o Palmeiras, vinha ganhando por 2-0, o Grêmio sofre um gol e desaba. Desmonta. E aí aceita a pressão do Palmeiras e sofre o segundo gol. Contra o Cruzeiro, foi impressionante. Toma o primeiro gol, o time ali desliga, toma o segundo. Na saída de meio campo já toma o segundo. E fica sem completa reação para conseguir buscar de novo o resultado. A expulsão do Kahneman, né? Contra o São Paulo, embora o primeiro tempo tenha sido desastroso, o time mostrou força para reagir na segunda etapa. Então, talvez por aí possa começar uma reconstrução do Grêmio. Ainda tem jogadores que para chegar, né? O Grêmio tenta regularizar a situação dos jogadores que recém foram contratados. O Mendes até falou, no próximo jogo havia a situação de Gemerson e Edenilson, que pode voltar. Podem voltar os dois, mas o Diego Costa ainda vai ter um tempinho para ele ficar fora. E Vila Santos que voltou da Copa América. Também, a gente fala muito da questão dos 2 jogos a menos, mas não dá para trabalhar com isso. Né? Não dá. Até porque não é garantia que 6 pontos estarão ali, né? Lógico que não. Vamos trazer a Duda Gonçalves, porque a gente está falando da lesão do Alisson. Alisson que passou por uma cirurgia hoje pela manhã. A Duda Gonçalves, então, atualiza para a gente. Fala, Duda, do Alisson. Vamos lá, porque o próprio jogador se pronunciou nas suas redes sociais, Marcela, agora há pouquinho, falando que correu tudo bem na cirurgia, né, com ele principalmente, reforçou também, né, e agradeceu todo o carinho que ele vem recebendo desde ontem, não só no estádio, mas também no hospital e nas redes sociais de todos os colegas também do São Paulo que têm o abraçado nesse momento tão difícil. Ele diz que já passou, inclusive, por momentos mais difíceis na vida dele, na carreira dele, que não será este momento que vai fazer com que ele desista, e também diz que não vai estar fisicamente em campo por um tempo, mas que vai estar mandando, né, boas energias positivas para o São Paulo também nesse período. Ele ainda reforçou, né, que vai voltar mais forte, assim como os próprios colegas de São Paulo têm dito nas últimas horas, que ele volte mais forte, assim como ele estava vivendo esse bom momento na carreira. Mas a informação também do nosso Edu Afonso é que de fato correu tudo bem na cirurgia hoje cedo. Ele agora inicia o processo de recuperação dessa lesão no tornozelo direito para então voltar aos gramados, mas o São Paulo não estima um tempo de recuperação, de retorno do Alisson aos gramados, mas ele deve ficar fora para o restante dessa temporada de 2024 e retornar bem e melhor em 2025. Fica também, né, aqui o nosso apoio para o Alisson para que ele de fato volte mais forte. Também o técnico Zubeldia falou sobre isso ontem, sobre essa lesão do Alisson. Nós vamos ouvi-lo também aqui no Sport Center. Alisson estaba siendo una pieza fundamental para la idea de juego. Primero es un jugador de experiencia que tanto en la fase con balón y sin balón estaba siendo muy importante porque nos organizaba. Lamentablemente hoy no tenemos 2 jugadores que hasta hace 2 meses y medio se hablaba más que iban a estar en la selección que estar lesionados. Es urgente que necesitamos jugadores aí. Esto la dirigencia sabe. A força do nosso elenco, a nossa união, acho que é o nosso principal jogador. É isso que eu falo sempre. Né? Um grupo muito unido, um ambiente muito bacana, muito bom. Por isso que ficou ali a chateação no lance do Alisson. Sem dúvida, o nosso melhor jogador da temporada. Agora que a gente tem que mostrar a força do nosso elenco, jogadores que estavam esperando uma oportunidade, agora vai ter essa oportunidade. Né? E eu confio muito na nossa força. Aí o técnico Luiz Zubeldia, que já havia inclusive perdido o Pablo Maia, agora perde também o Alisson por lesão. O São Paulo vai ter que se recuperar sem esses atletas e, como disse o Zubeldia, buscar também no mercado reforços, Marcela. Tá certo, Duda. Muito obrigada, então, aí por todas as informações em relação ao Alisson. É uma entrevista importante do Zubeldia, quando ele fala, olha, a gente aceita, mas na verdade ele está cobrando, a gente precisa de novos treinadores. E falando do Alisson, ele teve uma fratura de tornozelo, já fez a sua cirurgia, a gente imagina que ele não vai poder voltar nessa temporada. Imagina, quebrar uma perna, já é difícil voltar a andar, imagina voltar a jogar futebol. Agora, Nath, começo com você. É o jogador mais difícil de ser substituído nesse São Paulo hoje? Hoje sim. Para o sistema de jogo. O Zubeldia, ele cita essa questão, para a ideia de jogo que ele tem, o ponto de equilíbrio dele talvez seja o Alisson. O Alisson ele tem uma virada de chave, uma virada na carreira, a gente falava aqui no off, quando o Dorival chega, né, no São Paulo, e muda a característica, a posição dele, a condição dele em campo.
Então ele tem um crescimento muito grande, tem uma resposta muito positiva, não só do jogador como volante, mas como chegada também, né? Para essa dinâmica de meio de campo do São Paulo. Olhando hoje para o banco do São Paulo, sem o Maia, aí você começa a questionar como é que o São Paulo vai se equilibrar em relação ao restante da temporada. Eu acho que o Luiz Gustavo... A mesma pergunta, eu já olho para você. Luiz Gustavo voltando, ele é um jogador de... Mas ele protege mais, né? Ontem a ideia foi Bobadilha. E Bobadilha com o Alisson. Então pode ser Luiz Gustavo, Bobadilha. Eu acho que pode ser um caminho. Nestor pode ser um caminho. O Nestor tem até... Mas é mais pelos lados, né? Mas é um jogador que protege bem e que sai bem para o jogo. Que tem muita qualidade com a bola nos pés. Estava falando com o Berton antes na redação, porque é incrível isso. Eu vi o Alisson nascer para o futebol, né? Nascendo no Cruzeiro, como um pontinha muito bom, veloz, voltava, ajudava, mas chegava na hora da definição, ele perdia gols. Tal. Aí ele tem uma passagem apagada no Vasco, ele no Grêmio, ele vai bem durante muito tempo, mas depois ele, acho que, produto do meio, né? O meio não estava legal, o time cai e ele cai junto. E o Alisson é um caso que a gente tem que debater e falar quase todos os dias. Na temporada passada, ele falou que ele estava com problemas de saúde mental. E ele deu a volta por cima. O Alisson chegou a falar que pensou as piores coisas possíveis com a vida dele. Sim. Então, ele dá uma volta por cima super legal. E para mim, por ele ser de origem um atacante e por ele ter aprendido a voltar para marcar tal, ele dava toda a dinâmica do São Paulo. Porque ele pegava a bola e partia para cima. Claro que tinha compensação, né? Quem está do lado dele segura a posição dele. Partia para cima, criava jogada. Se você pegar, não precisa ver todo o jogo, mas se você pegar 45 minutos do primeiro tempo, a quantidade de chances que ele cria, que ele recupera a bola, ele dá o passe para o Lucas bater para o gol, ele recupera a bola, ele dá uma enfiada, ele dribla e clareia. É um jogador hoje, palavras do Lucas, o mais importante do elenco. A gente pode cobrar tudo do Alisson. Pode cobrar a questão técnica, você falou. A hora que ele chega na hora do gol, ele não define tão bem quanto poderia ser um atacante. Mas não pode cobrar a entrega do Alisson. Sempre. E foi assim durante toda a carreira dele. No Grêmio, embora ele tenha vencido no Grêmio, ele não chegou a ser um jogador o mais quisto da torcida. Tanto que ele sai do Grêmio. O Alisson faz o caminho inverso do Maicon. O Maicon sai do São Paulo um pouco desacreditado para ser ídolo no Grêmio. Ele vira enorme no Grêmio. E o Alisson me parece estar fazendo, embora ainda não tenha vencido, né, com a camisa do São Paulo, um título mais importante, mas ele faz esse caminho inverso. Mas ele entrega tudo dentro de campo. E isso, para os companheiros, é fundamental. Por isso que eles sentiram a ausência do Alisson na partida. E isso, claro, o Grêmio cresceu no segundo tempo, adiantou a marcação, pressionou o São Paulo, mas também tinha o São Paulo um pouco mais abatido, justamente pela ausência desse jogador. Ou seja, o Zubeldia, de alguma forma, vai ter de encontrar esse jogador. Dá para encontrar esse substituto? Dá para encontrar dentro? Você falou, deu umas opções aí, mas ficou uma coisa meio improvisada. Você né? tem a questão do Luiz Gustavo, né? Que o Marra citou que muito volta. bem, que pode encaixar ali, mas com uma outra característica de jogo. Outra dinâmica. Ou seja, dá para encontrar, mas o ideal seria trazer reforços para esse... E, se possível, com uma característica semelhante ou parecida, que você consiga extrair a mesma coisa próximo do que o Alisson faz, porque é aquilo que a gente está falando, Marcelo, é uma questão de equilíbrio de jogo. Ele é o cara que faz isso. Como o Marra disse muito bem, ele recupera e faz o jogo para frente, não é aquele cara que vai recuperar e vamos aqui, tocar de lado. Não, ele é objetivo. Ou daqui a pouco ele muda a ideia de jogo, né? Se o Alisson era fundamental para a ideia de jogo, o Zubeldia vai ter que encontrar uma ideia de jogo diferente, agora sem o Alisson, com outras características de jogadores. Essa era até a sinalização da nossa substituição, né? Quando entra o Rato no Alisson. E é para isso que existe o treinador de futebol, né? Pois veremos também o que é que vai fazer, o que é que a diretoria do São Paulo vai fazer em relação a isso. É claro que estará mais focado, pensando em trazer reforços para esse São Paulo, principalmente depois do que aconteceu ontem com o Alisson. E claro, fica aqui toda a nossa energia positiva para que o Alisson se recupere rapidamente. Berton, muito obrigada pela tua participação. Já comenta aí o tamanho da falta que você acha que o Alisson vai fazer. E assim, ontem o retrato do tamanho do buraco que o Alisson deixa dentro do elenco do São Paulo, ele é retratado pelo que o Zubeldia fez. O Zubeldia precisou de 4 jogadores para fazer a função de 1. O Zubeldia teve que colocar 4 jogadores no meio de campo para preencher e para serem capazes de fazer a função que somente o Alisson fazia. São Paulo joga num 4-2-3-1,
após a saída do Alisson e de todas as substituições do Zubeldia, o Zubeldia deixou o time no 4-1-4-1. 4 jogadores, apenas o Bobadilla ali no meio, a linha de 4 jogadores, Rato, Galopo, Nestor e Ferreirinha e o André Silva na frente. São Paulo ficou com 4-1-4-1. Para quê? Para você ter ali 4 jogadores no meio de campo para fazer essa marcação e o Bobadilla na sobra ainda. E mesmo assim, o Grêmio ainda continuava criando e tendo oportunidades. Por quê? Porque o Galopo, que estava do lado direito, e o Nestor, que estava do lado esquerdo, eles também tinham que descer para fazer a sobra. E eles não estavam fazendo isso. Então, para vocês verem o tamanho do prejuízo que o São Paulo tem, assim, a gente tem que ficar triste não só pelo jogador. São Paulo perde o melhor volante do futebol brasileiro, com certeza. Hoje, o nível de atuação do Alisson era muito regular. E quando eu falo de regularidade, é se manter todas as partidas ter o mesmo nível. E principalmente muito alto. O nível de atuação do Alisson era altíssimo e todo jogo o mesmo nível de atuação. Então o São Paulo perde o melhor volante do futebol brasileiro hoje, em atuação no futebol brasileiro hoje. E sinceramente a gente tem que ficar triste por isso, mas principalmente pelo ser humano. Uma fratura não é uma torção, não é que ele tivesse torcido o tornozelo, não é como se ele tivesse torcido o joelho. Ele fraturou, cara. E isso é algo sério, isso, a cabeça do cara fica pesada, porque eu não sou jogador de futebol. E esses dias, jogando aqui um torneio aqui, eu acabei torcendo o joelho. Torci o joelho, o ligamento deu uma zoada. Tive que ficar aí 3 semanas fora. E eu me senti mal, porque eu gosto de jogar. Gosto de estar jogando, gosto de estar ajudando o meu time. Imagina um cara desse, que é peça fundamental do time do São Paulo, que recebe para jogar, que vive para jogar, que tem a sua rotina toda, sai de casa, vai, treina, joga, volta para casa. Tudo isso ser tirado dele, além da dor da fratura, que não, cara, o cara quebrou o tornozelo dele veio totalmente para trás. Então é algo que a torcida do São Paulo tem que lamentar e lamentar muito. Deixo aqui todas as minhas solidariedades e desejo de força para que o Alisson volte logo, porque é um grande jogador e o São Paulo vai sentir muita falta dele. Espero que volte logo. O Zubeldia já deixou bem claro que precisa de volante. O Luiz Gustavo, ele pode até ser esse primeiro volante. E ele é um cara que consegue, na saída de bola, ser o que o Alisson é. O Alisson, ele é o cara, além de conseguir carregar a bola, o Alisson, ele tem um passe bom, evoluiu muito nisso. Por isso que Alisson e Pablo Maia faziam uma grande dupla de volante. Porque o Pablo Maia, ele tem uma grande deficiência no passe. O Pablo Maia não tenta esse passe arriscado, esse passe pra frente. O Pablo Maia sempre tem o passe pra trás, o passe pro lado, o passe mais fácil. Mas marca como um pitbull. E o Alisson, além de marcar bem, ele tem esse passe, ele carrega a bola. Então eles formavam uma grande dupla de volantes, Alisson e Pablo Maia. Com a saída do Pablo Maia, ficou apenas o Alisson fazendo essa função e o Bobadilla sendo o Bobadilla ali. Não acho o Bobadilla um mau jogador e tal. Mas agora, com a saída do Alisson, o Luiz Gustavo, ele é esse cara do passe. Mas ele não marca tão bem quanto o Pablo Maia e não tem a dinâmica do Alisson. Então o São Paulo vai ter que encontrar alguém ali. O Galopo, como segundo volante, ele não tá se saindo bem. Para mim, o Galopo tem que entrar mais ou menos como entrou ontem ali, atuando mais perto do gol. Às vezes o Galopo atuando por dentro, isso me encanta um pouco, que eu acho que o Galopo ele pode render ali naquela função pelo meio, atuando por dentro, no lugar do Luciano, porque puta que pariu. O Luciano ontem, mais uma partida ridícula, medonha, errou passe. Mas ele dá carrinho. Mas ele corre. Pô, mas ele é meia, ele tem que distribuir o jogo, ele tem que dar a bola. Quantas bolas o Caleri recebeu ontem? Quantas bolas o Ferreirinha recebeu ontem? Quantas bolas o Lucas recebeu ontem vindo do Luciano? Não acerta a porra de um passe. Erra passe de calcanhar, erra passe perto, mata contra-ataque, segura a bola achando que vai sofrer falta e não sofre. É uma piada o Luciano atuando por dentro. Mas é o artilheiro da temporada jogando mal. Joga mal quase todo jogo, mas faz um gol. Bate gol de pênalti, faz trocentos gol de pênalti, gol de falha de goleiro.
Mas nível de atuação, tô falando de nível de atuação, de regularidade. E não tem, o Luciano não tem nível de atuação, o Luciano não tem regularidade. Não dá um passe pro Caleri, não dá um passe pro Ferreirinha, não dá um passe pra ninguém. Mata a jogada toda hora, mata contra... Ah, mas corre, mais dá carrinho. Vai jogar de volante, porra. O Luciano tem que criar. O Caleri tem que receber bola, o Ferreirinha tem que receber bola, o Lucas tem que receber bola. Um a menos dentro de campo, Luciano. Não só esse jogo, mas em vários jogos. Jogo contra o Atlético Mineiro, jogo contra vários jogos. Então o Zubeldia tem que começar a talvez mudar o sistema, talvez colocar outro jogador ali pra testar, porque não é possível, cara. A torcida se encanta porque o Luciano corre, porque o Luciano dá carrinho, porque o Luciano peita no árbitro, peita no jogador. O cara tem que jogar bola, velho. O cara tem que fazer gol, que dá assistência. O Luciano tem menos assistência que o Igor Vinícius na temporada. O Igor Vinícius, que passou a temporada, o começo da temporada toda lesionado. O Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano. Agora vocês se contentam porque o cara dá carrinho? Tá de brincadeira, pô. E aí, o Galopo para segundo volante, para mim, não dá. É melhor trazer o Nestor para fazer esse segundo volante ali, caso não queira utilizar o Bobadilha. E colocar o Galopo por dentro. O Galopo tem qualidade de passe. Ah, perdeu um gol feito ontem. O cara não entra, não tem ritmo de jogo. Então, assim, a grande questão agora é como o Zubeldia vai montar esse meio de campo. E outra coisa, eu já escutei ontem, em algumas lives, em alguns vídeos, que nos corredores do São Paulo, a questão é o seguinte: paga o que tiver que pagar pelo Thiago Mendes. Então, nos próximos dias aí, a contratação do Thiago Mendes deve ser vializada, vamos dizer assim. Porque não tem um Alisson, não tem um Pablo Maia, o Zubeldia se encantou pelo Thiago Mendes, quer o Thiago Mendes, cobra o Thiago Mendes e agora não tem o que fazer. O São Paulo vai pegar o dinheiro, pega o dinheiro do Diego Costa e transfere pro Al Rayyan para trazer o Thiago Mendes. Se falam também no João Schmidt da Série B, mas eu acho que o São Paulo poderia trazer até os dois. Ter dois volantes. Porque o João Schmidt também está se destacando muito. O São Paulo tem bala para chegar lá e comprar o João Schmidt, né? É um jogador extremamente caro. Então, assim, nos próximos dias o Thiago Mendes deve chegar. O Zubeldia quer o Thiago Mendes. A direção do São Paulo já entendeu que vai ter que contratar. E rumores ali no Morumbi é que isso deve sair, deve acontecer nos próximos dias. E também há rumores do João Schmidt. E o São Paulo precisa de dois volantes, precisa de lateral esquerdo, precisa de mais um meia. O São Paulo, para mim, precisa de um meia de ligação, precisa de um 10. Porque o Luciano não é o 10. Eu quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.